Graça e paz, eu sou Manuel Costa, estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida que está em Josué capítulo 6. Jericó é destruída e Raabe é salva. Eu não vou ler o capítulo inteiro, ele é muito longo. Vou ler os 3 primeiros versículos e vou trazer uma interpretação que vai trazer um entendimento dessa palavra para a sua vida, amém? Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e a seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. O que ninguém entendia nas voltas ao redor de Jericó. Por que Deus mandou dar tanta volta, em volta de Jericó? Quantas vezes você já caminhou ao redor de um problema, orou, chorou, acreditou, pensou várias vezes na possibilidades de mudança, mas as coisas continuam do mesmo jeito, da mesma forma. E mesmo assim parece que as muralhas ainda continuam de pé e você não consegue transpassá-las. A história da queda de Jericó não é apenas sobre pedras caindo, é sobre Deus ensinando que existem batalhas que não serão vencidas pela força humana, mas pela perseverança espiritual, pela obediência silenciosa e pela fé que continua caminhando mesmo quando não parece mudar. Hoje eu estava falando com minha irmã justamente sobre esse assunto. A gente olha nas igrejas e vê, parece que está acontecendo tantos milagres na vida das pessoas, que tudo está se resolvendo, mas na nossa questão está parado. Por que será? Jericó era uma cidade impossível de conquistar. Seus muros eram enormes, grossos, fechados, assustadores. Humanamente falando, Israel não tinha capacidade para derrubá-los. E talvez esse seja exatamente o cenário da sua vida hoje. Situações fechadas, portas trancadas, crises antigas, dores silenciosas há tanto tempo, guerras interiores que parecem inalcançável, aquela mente trabalhando em cima de um desejo, em cima de angústias, e nada muda. Mas então Deus fala algo surpreendente para Josué. Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó. Olha que maravilha, né? Perceba isso. A muralha ainda estava de pé, os portões estavam trancados, fechados, os soldados inimigos ainda estavam armados em volta dele, mas Deus já falava com quem já havia vencido a batalha. Porque o céu não trabalha baseado no que os olhos humanos veem. Deus já enxergava a vitória antes mesmo da primeira volta acontecer. E então vem a ordem mais improvável de todas. Deus não manda atacar, não manda construir armas, não manda elaborar estratégias militares, ele manda marchar. A ordem é para marchar. Durante 6 dias, o povo apenas caminhou ao redor da muralha. Imagine o silêncio, caminhar em volta de uma muralha. Imagine a sensação de não ver resultado nenhum. Cada volta parecia uma loucura, uma coisa inútil. Cada passo parecia não produzir nada de mudanças. Os muros continuavam lá intactos, zombando da fé daquele povo.
O pessoal estava zombando, que povo doido, fica rodando em volta dos muros para quê? Porém, havia algo extremamente poderoso naquela marcha. Na frente do povo estava a Arca da Aliança. E isso muda tudo. A arca representava a presença de Deus no meio do povo no Antigo Testamento. Ou seja, Israel não estava apenas andando ao redor de Jericó. Deus estava caminhando com eles. E talvez esse seja o detalhe que ninguém entendia nas voltas ao redor de Jericó. A vitória não estava na força do povo, não estava no grito, não estava na estratégia, estava na presença do Senhor naquele lugar. Os sacerdotes tocavam as cornetas enquanto a arca avançava lentamente diante da cidade. Era como se o céu estivesse anunciando que aquela batalha não pertencia aos homens, mas ao Senhor. Porque existem milagres que começam de formas invisíveis. Enquanto Israel marchava do lado de fora, Deus já estava abalando a estrutura do lado de dentro. Consegue entender, né? As estruturas estavam sendo abaladas pelo lado de dentro da cidade de Jericó. O céu estava ensinando uma verdade profunda. Nem toda transformação acontece imediatamente aos olhos humanos. Há batalhas espirituais sendo vencidas enquanto você apenas continua obedecendo, enquanto você apenas está aqui ouvindo essa palavra todos os dias. Tem batalhas acontecendo na sua vida para a vitória chegar no tempo certo. O maior inimigo de Israel não era Jericó, era a desistência. O povo desistia muito fácil. O maior perigo não era a muralha permanecer de pé, era o povo parar no sexto dia, porque muitos desistem quando estão perto de romper, de conseguir, param quando o céu já começou a mover as estruturas invisíveis, abandonam o processo porque ainda não enxergaram sinais. Mas o sétimo dia chegou, glória a Deus, e naquele dia Deus manda algo diferente. Agora gritem. O grito não derrubou a muralha sozinha. O grito apenas liberou aquilo que a obediência de dias já havia preparado. Quando o povo gritou, os muros caíram, não parcialmente, não lentamente, caíram completamente, porque quando Deus decide agir, aquilo que parecia impossível perde a sustentação diante da presença do Senhor. Essa história, meus irmãos, revela que existem muralhas que só caem depois de processos longos de silêncio, perseverança e fé. Deus estava mais interessado em formar um povo obediente do que apenas derrubar pedras. Deus está mais interessado em fazer de você um servo obediente do que apenas derrubar as barreiras que têm atrapalhado a sua vida. O processo está sendo longo, mas Deus está trabalhando. Jericó não caiu por causa da força de homens. Jericó caiu porque havia um Deus andando no meio do povo. E talvez hoje Deus esteja dizendo para você: continue marchando, continue obedecendo, continue crendo. O sexto dia não é o fim. Ainda existe um sétimo dia preparado por mim para a minha ação na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Que o nosso Deus seja louvado. E se essa palavra falou com você, deixe seu amém nos comentários. Até a próxima.